Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô! Obrigada por acompanhar o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer também todas as mensagens que eu tenho recebido. Hoje eu vou conversar sobre cirurgia plástica com a doutora Luciana Takaki, mas antes eu gostaria de pedir um grande favor para vocês. Acompanhe no YouTube, doutora Érica Montalvão, os vídeos dessas gravações do podcast estarão lá. Se inscrevam no canal e dê um joinha, é importante, porque eu descobri, na minha tenra idade, que o YouTube manda para mais pessoas quando a gente faz um joinha. Então, eu gostaria que mais pessoas escutassem. É informação com conteúdo, com responsabilidade. E eu acho que se faz bem para a gente tem que querer fazer bem para os outros também, né? E na Spotify, Mulheres de Peito, do Coração. Então, agradeço todo mundo que acompanha a gente. Hoje a doutora Luciana Takaki é uma cirurgiã plástica aqui de São José dos Campos e a gente resolveu convidá-la porque é um tema muito comum no consultório e existem dúvidas que a gente gostaria mesmo de tirar e são dúvidas que às vezes a gente tem vergonha de perguntar normalmente no consultório às vezes. Então, Lu, obrigada. Se apresenta para a gente. Obrigada pelo convite, Luciana Takaki. É um prazer estar aqui com você hoje. Conta para mim uma coisa. A gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Você é cirurgiã plástica, né? Isso. E me conta um pouquinho como é que começou essa história da cirurgia plástica. Onde você fez? Tá, eu sou nascida aqui em São José mesmo. E fui fazer faculdade em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão. Depois fiz residência de cirurgia geral lá. E quando eu passei de estágio na cirurgia plástica, não tinha escolhido ainda a área específica que ia fazer, sabia que gostava de operar, de cirurgia, e eu fiquei apaixonada. A primeira cirurgia que eu assisti foi de uma mama redutora, e eu achei o máximo aquilo de montar, de desmontar, e adorei. E daí eu resolvi fazer cirurgia plástica, fui para São Paulo fazendo servidor estadual. São mais quantos anos além da cirurgia geral? São 6 de medicina, 2 cirurgia geral, 3 cirurgia plástica. Não é fácil, não. Não. Mas vale a pena. Vale. Assim, quando a gente faz alguma coisa que gosta, não vira trabalho, né? É paixão. Eu falo isso para todo mundo. Lógico que nem sempre dá para você fazer sempre a sua paixão, mas você tem que descobrir ao longo da vida pelo menos a sua paixão para tentar não sofrer, né? Tem que ser apaixonado, porque é uma coisa que requer tempo, requer estudo, requer tudo. É uma vida voltada para isso. E além do que, você está lidando com o emocional também, que às vezes as pessoas vêm com um fundo emocional para consertando o físico. Ou o contrário, o físico, consertar o emocional, que isso não acontece, ou acontece. Tem marcas marcas físicas que agridem o emocional da pessoa, né? Sim. Que a pessoa se sente limitada a fazer as coisas, a usar um tipo de roupa, por conta de um problema que pode ser corrigido através de uma cirurgia plástica. Você se formou tem quanto tempo já? 17 anos. Ai, que delícia. Gente, eu tenho 25 anos de formada. Eu assustei quando o povo da minha sala falou que ia se reunir. Não consegui ir, porque foi no meio da eleição. Eu falei que eu precisava estar presente aqui, mas, assim, quem sabe uma próxima eu consigo ir. E é muito legal, né, ver. A gente nunca acredita que a gente vai chegar nessa confraternização, né? Quando a gente está recém-formado. De repente passa assim, ó. Não é? Um estalo. E a cirurgia plástica, então, na verdade, foi um encantamento. Foi. Né? Se todo mundo conseguir, em todas as áreas profissionais, independente de ser medicina ou não, fazer isso, a gente, além de trabalhar feliz, a gente consegue um retorno financeiro e faz o melhor, né, dentro da área. Bom, a gente vai falar hoje sobre cirurgia plástica entre mulheres. Lógico que não são só as mulheres que fazem, mas o meu tema aqui é feminino, né, já visto. O que a cirurgia plástica representa para as mulheres? Assim, no seu consultório,
tem alguma finalidade? Você percebe alguma característica comum das mulheres que vão procurar? Eu tenho, as queixas são muito variadas, eu trabalho com uma variedade de pacientes, né? Então, muitas pacientes vêm atrás a busca de um resgate, né? Ou que sofreram sequela de um câncer de mama, de uma pós-obesidade. Então, elas vêm aquele resgate de se identificar como mulher novamente, né, como uma barriga de uma gestação que ficou flácida, que tem estria. Então, tem muito essa questão do resgate do corpo como era antes, né? O resgate também de um paciente que está os sinais do tempo, o envelhecimento do rosto. Então, a pessoa não quer mais, não se identifica com aquela idade que ela está aparentando. Ela se identifica mais jovem, né? Hoje a gente tem pacientes de 70 anos que se sentem uma mocinha de 40. Então, elas não querem olhar, se sentir bem, fazem exercício, têm uma vida ativa e não querem olhar para o espelho. Fisicamente não está compatível, né? Eu estava falando dessa história da longevidade, que é super legal, com qualidade de vida para envelhecer bem, trouxe também alguns outros problemas, porque fisicamente o envelhecimento continua no ritmo dele. A gente talvez retarde um pouquinho, mas ele vem. Vem. Eu acho engraçado, tem paciente que fala assim para mim, eu operei a catarata, cheguei em casa, olhei no espelho, aquela pessoa não era eu. Verdade, é verdade. Porque até então ela não tinha percebido essa mudança, né? Não era eu, não estou me reconhecendo. E a pessoa está ativa. Eu tenho pacientes de 70, 75 anos que trabalham, tem pacientes de 80 anos que dirigem. A gente não vai fazer uma cirurgia grande num paciente desse, mas tem cuidados, tem coisas. Então a pessoa quer se sentir bonita, quer se sentir bem, né? E a gente tem gravado todos os podcasts aqui falando sobre medicina preventiva, cuidados, e sempre a gente toca nessa tecla, que nós mulheres, os homens também, tá? Mas o tema aqui sendo um pouco mais feminino, a gente chegou num ponto, nessa fase de perimenopausa, que a nossa cabeça, a nossa produtividade, a nossa condição de fazer 1000 coisas é como se tivesse 30 anos. Isso. E aí, mas o corpo é envelhecimento, talvez não fisicamente falando, mas celularmente, é de 50 anos. Sim. Mas as pessoas, elas querem se sentir bem. E é um feedback, né? A pessoa se olha bem, ela tem mais força de vontade, mais entusiasmo para continuar bem, para se sentir bem. E entre as mulheres que passam no seu consultório, tem algum procedimento mais comum que elas chegam? Mama, abdômen, ou não? É bem variado? É variado. Eu tenho o prazer de trabalhar com várias faixas etárias e eu faço muita mama, né? Muita abdominoplastia, muita mama, procedimento de face. Eu costumo dizer assim, cirurgia, quando as pacientes, o ginecologista é meio que um amigo, acaba se virando um pouco amigo se você passa sempre com o mesmo. Elas perguntam sobre a cirurgia plástica. No consultório, a maioria tem queixas com formato da mama, a mama caiu, ela é muito grande. Esses dias veio uma paciente de 72 anos que quer fazer cirurgia redutora da mama porque o sutiã aperta e afunda aqui. Eu falei, 72 anos, fazer cirurgia plástica de mama. Preconceito meu, literalmente. Aí eu falei, mas precisa. Eu olhei assim, realmente ela tem uma mama grande. A hora que ele mostrou a marca do sutiã, tadinha. O ombro dela é assim, ó. De anos. Ela falou assim, mas eu não fiz antes porque eu não conseguia, agora eu consigo fazer. Aí eu falei, então faça. Aí a questão não é nem de estética, é um conforto. Né? Eu vejo que eu tenho muitas pacientes que fazem redução de mama que tiram 1 quilo de peito de cada lado, né? Então, assim, você pensa que a pessoa está carregando uma melancia no pescoço. E, assim, é lógico que a expectativa de um paciente de 20, de 30 anos vai ser diferente. São propostas de cirurgia diferentes. O paciente, quando a gente vai levar para a mesa um paciente de 70 anos, a gente vai fazer uma cirurgia com outro tipo de finalidade, uma mamoplastia redutora, que você vai pensar num tempo cirúrgico enxuto, né? Para você diminuir o risco anestésico, uma cirurgia que vai durar aí no máximo 2 horas,
né? Você tem outras coisas que você avalia. E, lógico, né? Depende também das comorbidades, de se a paciente tem outras doenças, tudo. Mas a redução de mama, nesses casos, trazem um ganho de vida. Às vezes a paciente fala para mim, eu não fazia exercício, porque eu não conseguia, porque a mama me incomodava. Não conseguia correr, porque o peito ficava batendo, não andava de bicicleta. Então, a redução de mama especificamente, na maior parte dos casos, quando ela não é só uma queixa estética, ela é uma cirurgia reparadora mesmo. Porque imagina você ter um sulco, um dedo no ombro, porque o peito está muito grande. Eu costumo explicar para paciente que é mais ou menos assim. É igual a árvore de Natal. Você colocar todas as bolinhas de um lado, a árvore tomba. Então, a mama muito grande, a barriga muito grande, acaba acontecendo isso. Por isso que o paciente acaba tendo dor nas costas. É o esforço de toda a coluna para compensar aquele peso enorme que está para frente. Então, isso traz uma qualidade de vida para a pessoa. Então, assim, como é variado, e faixa etária também, né? Porque agora eu não tenho, porque eu falei dessa paciente de 72 anos, mas assim, agora, as pacientes estão mais jovens indo no consultório que antes ou não? Eu tenho pacientes jovens, mas existe uma limitação, né? Cirurgia estética, geralmente a gente não faz abaixo dos 18 anos, né? Então, essa que é principal limite inferior, né? Exceto que seja, assim, uma otoplastia, né? Plástica de orelha, alguma coisinha reparadora, né? Alguma coisinha assim. A maior parte das pacientes, então... Porque eu pego adolescentes no consultório que querem colocar prótese antes dos 18. Elas perguntam, mas minha mama vai crescer até quando? Qual que é o critério para que se coloque uma prótese de mama? Olha, prótese de mama não existe um critério de idade inferior, tá? Teoricamente, você poderia colocar. Eu não coloco, porque eu acho que o paciente... ainda não tem maturidade, né? Não tem, talvez não esteja no time disso, de lidar com isso, né? E o corpo ainda tem a questão hormonal que ainda pode crescer a mama. Então, eu já atendi pacientes que colocaram prótese aos 16, com outro médico, né? E daí chegam no consultório com 20, o peito cresceu depois que colocou a prótese, né? Então... eu tenho pacientes jovens que já fizeram várias cirurgias. Talvez o crivo do olhar, eu converso bastante, eu até falo assim, mas é o seu olhar, ou é da sua mãe, ou é de alguém que falou que não tá legal? Porque às vezes nem é delas. Então, assim, eu tento segurar um pouquinho. Lógico que eu acho que as meninas hoje são muito... firmes nas decisões que tomam. Elas já vêm com um propósito, mas acreditando no que elas veem. Aí eu abro um leque de possibilidades e de indicações e contraindicações e falo assim, mas você que escolhe. E entre eles eu falo assim, te incomoda mesmo, de verdade? Você tem certeza absoluta? Né? A não ser que seja uma mama grande. Aí é outra história, que aí até eu falo, é melhor você fazer mesmo. Com 17 a gente faz mama tuberosa e gigantomastia. Tá. Né? Mas isso que você falou é interessante, porque às vezes a orelha de abano eu pergunto para a criança e a mãe fica bem brava. Sim, mas você olha para a criança e pergunta, a orelhinha te incomoda? As crianças olham para mim e falam, não, tia, eu quero brincar. Porque eu falo, né, não vai poder brincar. Eu vou te contar uma história. Uma paciente comentou comigo que é assim, é um paralelo, na verdade. A família são mais baixos, o filho era mais baixinho, e aí ela levou no endócrino infantil, porque ela gostaria que crescesse um pouco mais, que ia ficar na estatura baixa da família e tal. O filho morria de medo de tomar injeção. E para fazer o tratamento, você tem que tomar injeção diária. Ele falou, mãe, eu não quero. E sabia que ele podia ficar baixinho, mas não, ele tinha o entendimento da estatura, mas não tinha sentido o prejuízo da estatura. Ok, como criança por causa da injeçãozinha na barriga. Aí tá. Depois de 3 anos, a paciente voltou no consultório e falei, doutora, lembra aquela história do meu filho? Lembra? Hoje ele briga para mim porque que ele não forçou que eu tivesse feito o tratamento. Porque hoje ele é baixinho e entre os amigos ele é o mais baixinho de todos.
Eu falei, mas ele não tinha medo da injeção? Eu lembro dessa história. Ele falou, tinha, doutor. E eu fiz o conforto dele. Hoje ele me cobrou por que eu não forcei fazer. Então, assim, a gente fica preso, né? Fica sem saber o que fazer. Mas tudo que é muito conversado não tem prejuízo, né? Eu acredito nisso e acho que você também. Existe algum motivo comum entre as mulheres para fazer cirurgia plástica? Além do estético? É o se sentir bem. Elas falam muito isso, é essa palavra que elas usam. Eu quero me sentir bem, né? Tem gente que quer ficar, nossa, quero ter um shape mega, né? Mas tem o passar no se sentir bem. E hoje, com o Instagram, que é, né, a beleza padrão, que não é padrão, e ali a gente acordar descabelada, eu vou botar no Instagram? Não, eu acordo quando eu tô arrumadinha, eu tiro uma foto e põe no Instagram. Descabelada eu vejo em casa. Mais ou menos isso que a gente fala. Então a gente acha que é um padrão que todo mundo é lindo daquele jeito, com barriga, abdômen tanquinho. Isso muda a visão do que é bonito, o que não é de cada um. Tem uma coisa interessante. Bom, primeiro que às vezes elas buscam aquele resultado e a cirurgia plástica não vai dar aquele resultado. Aquele resultado depende de cirurgia plástica, sim, mas de dieta, de atividade física, de uma série de coisas. A cirurgia plástica sozinha não consegue alguns resultados, não consegue uma barriga negativa, tem algumas coisas que existe uma limitação. O grande problema do Instagram são os filtros, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu quero ficar igual eu no filtro. Não, gata, não... Existem algumas dificuldades em relação a isso. A outra coisa do Instagram são os exageros. Todo mundo quer ficar com a mesma cara, o mesmo nariz, a mesma bochecha, a mesma boca. E às vezes as pessoas perdem um pouco a noção. E o problema do nariz, né? Porque quem faz selfie a meio metro, né? Que fica o celular. Verdade. Então o nariz parece em primeiro plano, dá uma deformidade. E a pessoa acha que o nariz dela tá grande, mas não tá. É porque ela tá tirando foto a meio metro. Muito próximo. Né? Então o nariz acaba ficando maior na foto. Né? Então, são alguns distúrbios que vieram com o Instagram, né? Hoje em dia tem aula sobre essa história do nariz no Instagram. Sério? Ah, bom saber. Que ensina a tirar foto ou não? Não, que a gente tem que conversar com o paciente sobre isso, que às vezes ele não está tirando foto direito, né? Eu acredito nisso também. E hoje tem vários procedimentos não cirúrgicos. Até teve um cantor meio famosinho que teve um problema, né, com tratamento estético não cirúrgico no nariz, né, com preenchimento para rinomodelação, acho que é isso, né? Como é que chama? Então, a gente tem que também saber em quem está passando, né? Hoje em dia, a fase de aprender, eu acho que o que eu gosto muito de estudar e o que a gente tem visto de congresso, de revista, de publicação, é que a gente já passou da fase do aprender. Agora a gente está aprendendo a como tratar as complicações, como evitar as complicações, né? Que faz uma grande diferença. Tem pessoas que têm medo da cirurgia, né, invasiva, vamos assim dizer que... E aí fazem essa rinomodelação e às vezes não faz com uma pessoa que tem a experiência e o cuidado da complicação. A rinomodelação é um procedimento e qualquer procedimento está associado a riscos, né? Qualquer procedimento. Entendi. Né? Você vai colocar uns cílios, você pode grudar o olho, né? Isso é independente. Você vai fazer uma tintura no cabelo, você pode ter. Imagina procedimentos invasivos. Então, existe uma série de cuidados. A rinomodelação, em particular, foi a capa da Plástica, que é a revista mais importante do mês passado. Olha que coincidência. Uma coincidência, né? Dos riscos as técnicas, o que a gente faz para evitar complicações. Porque os vasos são muito superficiais, tem pouco tecido para você trabalhar e tem que ter um cuidado enorme de onde você está injetando e aonde, né? Isso. Né?
Então, até é interessante, porque às vezes, eu fui assistir uma aula, daí o cara falou assim, às vezes vale a pena a gente fazer uma coisa que chama mini-rino, que é um procedimento cirúrgico menor, né, mas que é cirúrgico, com anestesia local, alguma coisa menor, não uma cirurgia grande, uma cirurgia menor, do que você colocar esse paciente no risco de fazer um procedimento com ácido hialurônico que tem outros riscos, tudo. Eu acho que aí eu sempre peço para quando a paciente me pede indicação ou conversa muito sobre isso, é exatamente assim. Primeiro procurar um profissional qualificado, né, que seja referência para poder fazer o tratamento, mas conversa, não toma decisão de imediato, não. Conversa, pensa, volta, estuda, porque é uma mudança, teoricamente, para o resto da vida você vai fazer. Então, não é aquilo que dá para voltar como era antes. Até pode tentar, mas não vai ser igual também, né? Então, eu falo, pensa direitinho, tomou a decisão, aí sim você vai lá e faça. Porque quando você toma a decisão, aí tudo bem. Mas às vezes vai no furor do momento, eu vou fazer para ficar legal. E aí não é assim, né? Não é o principal motivo. Né? A cirurgia, como cirurgião plástico, o que é mais difícil entender? O que é mais difícil? Entender a necessidade do paciente ou explicar para o paciente que o procedimento feito em determinado artista não terá o mesmo resultado nele. Que a gente chega com uma referência. Eu quero ficar igual essa pessoa aqui, ó. Então, eu não acho isso difícil, porque tem paciente que me acha até um pouco mal criada, porque eu falo na lata, eu falo assim, não, isso daí... Tem que nascer de novo ou nascer ela. Então, o que acontece é que a gente não pode, cirurgião plástico não pode esquecer da medicina, né? Medicina, a gente faz um diagnóstico e estabelece um tratamento, né? E, às vezes, o que a pessoa quer não é um problema, né? A pessoa fala assim... eu quero ter a barriga com esse modelo. Muitas vezes isso não é compatível. Então, a paciente tá com expectativas irreais. Isso daí a gente tem que aprender a falar. Como tudo na medicina é uma evolução, eu costumo dizer, a cirurgia plástica veio para tratar e melhorar qualidades de doença, vamos assim dizer. Uma mama grande, né? Pós-bariátrica, mas emagreceu bastante. Depois percebeu-se que ela melhora esteticamente até quem não tem doença, né? E como tudo na medicina. Igual o laser, né? Eu me formei em ginecologia obstetrícia e fiz laser lá atrás, há 20 anos atrás, no Pero Lobaito, como tratamento de lesões de vulva por HPV, pós-operatório de vulvectomia de câncer de vulva, que os pós-operatórios eram lindos. Lógico, anatomicamente não fica bonito, mas o tecido tinha resposta fantástica. Mas não se usava isso pelo preço também, o valor. Hoje já se faz esteticamente laser de vulva, porque a mulher começou a olhar mais para a vulva. Então, assim, como tudo na medicina evolui, então, a gente tem que saber que o início não foi esse cunho. A gente foi mudando ao longo dos anos e sabe que tem resposta boa. E a gente assiste muita TV. Hoje é a internet, né? Mas a TV ainda é forte na maioria do país, né? Mas falaram que o país que mais tem celular é aqui, né? No Brasil. Ah, é? Teve alguma coisa assim que me falaram, ó. Depois você pesquisa aí para nós, hein? Eu preciso falar do laser. Que eu particularmente gosto bastante do laser na ginecologia, como tratamento, e hoje também com resposta estética, mas eu costumo dizer, o teu corpo tem a resposta diferente do corpo de outra pessoa. Isso vale para cirurgia, né? Sim. Você também faz laser, né? Faço algumas, eu tenho alguns equipamentos de tecnologia. Hoje, o laser fracionado, por exemplo, tem algumas indicações. Antes a gente tinha um leque maior, mais abrangente. Hoje as indicações, mas nunca vai perder, né? A gente vê que tem tecnologias que entram, saem de mercado, né? Tem várias tecnologias que entram, saem, e às vezes o resultado não é tão efetivo. Lógico que não vai ser um tratamento para todos os casos, para todos os tipos de pele, mas tem casos que o resultado é fantástico, né? Eu faço muito para tratamento de cicatrizes, né? Nesse aspecto evoluiu muito, associando ao uso de medicação com o laser de CO2.
tratamento de pele senil, que tem muita elastose, que tem, né, muita mancha de pele, muita ruga, tem um resultado fantástico, né? O paciente fica de castigo uma semana. É lógico, podem ser feitos tratamentos mais leves, com um retorno mais levezinho, né? Mas tem resultados excelentes. E outras tecnologias que o pessoal chama de laser também, mas como ultrassom microfocado, essas coisas que também tem uma resposta boa, que são tratamentos não cirúrgicos. O Frax, né? Que é Também. Mas o Frax é dolorido. É. A gente faz de vagina também. Eu tenho Frax também, as pacientes. Eu tive, às vezes, pacientes com bem... É a radiofrequência, né? A gente sabe radiofrequência, dói mais, elas sofrem mais. Dói. Por isso que eu falo que o laser acaba sendo queridinho. Primeiro que a recuperação do tecidual do laser é mais rápida. Ela parece a lesão tecidual e a resposta é melhor do que a radiofrequência mas assim, no final das contas, o resultado é bem parecido, só que demora um pouco mais, né? Sim, o resultado do laser, eu acho que ele é mais exato, né? O Frax, ele é um pouco operador mão dependente, de você pressionar ou não o tecido, né? O laser, ele vai ter um direcionamento de energia e uma exatidão da frequência que você quer fazer, da energia, da profundidade que ele melhor. Então, porque às vezes, com o tempo, a gente vai olhando a pele e a gente já sabe se a pele do paciente é mais espessa, se a pele do paciente é mais fina. Então, a gente consegue ter esse tipo de parâmetro melhor para dar um resultado individualizado mesmo para cada paciente, né? Então, nesse aspecto, eu acho o fracionado melhor. Eu quero, não tem no nosso roteirinho aqui, porque a gente faz um roteiro, gente, até para poder direcionar, senão eu fico falando mil coisas. Eu vou falar em relação às mulheres que foram feitas cesáreas, né, que ficaram com uma cicatriz, com aquela gordurinha na parte de cima da cicatriz. É a queixa muito comum no consultório, a famosa pochetezinha de cima da cicatriz. Você recebe bastante no consultório? Muito, todo dia. Porque, assim... Eu não sei, de verdade, eu não sei se é técnica ou se é a gordura da paciente, mas a gente precisa melhorar esse negócio. É a gordura do paciente. É a pele que esticou do neném. Em cima, né? E aí elas se sentem mal mesmo. É muito, muito engraçado isso. E virou levantar bandeira, né? Isso também eu não gosto muito. Porque a gente precisa de cesárea em alguns momentos. É escolha da paciente o tipo de parto. A decisão é dela. Isso. Né? Isso é importante, a gente tem que respeitar sempre isso. E a cesárea, a cicatriz da cesárea, como qualquer outra cicatriz, deixa marca. Só que no abdômen tem a gordura abdominal. Então, assim, tem a ver com que ela consegue engordar ou não, se ela já era aumento de tecido de pouso ali ou não, não é isso? Mais ou menos? Depende principalmente do quanto de peso ela ganhou na gestação, né? Essa variação. A qualidade de pele é um fator genético e de alimentação. Tem gente que só toma Coca-Cola, nada contra a Coca-Cola, mas tem gente que só toma Coca-Cola e come uma chips, né? Então, a pele não vai ser boa, né? A gente é aquilo que a gente come, né? Então, engordou 30 quilos na gestação. Eu já peguei paciente, 37 quilos ganhou na gestação. Achou que era o neném. Não é, né? Máximo 3,5 kg, né? Aí fica a dobra mesmo, né? Eu ainda falo assim, olha, ainda fico feliz se for só a barriga. Porque quando você engorda muito, você engorda braço. Imagina a plástica no braço, a cicatriz que você vai ficar. Né? Isso. Coxa. E não faz bem para o bebê, né? Isso é uma coisa importante que às vezes a pessoa não traz pensa. Consequências. Então, ainda é também uma procura boa, né? Quais procedimentos que... Voltando para o laser aqui agora, é que essa pergunta foi fora do script, viu, gente? Foi o que eu vejo no consultório. Quais os procedimentos que você usa para o laser hoje? Mais de frequência? Cicatriz? Cicatriz, eu faço para praticamente 100% dos meus pacientes pós-operatório. Eu gosto de acompanhar a cicatriz, porque se a cicatriz ficar feia, o paciente acha a cirurgia feia, né? E faço para cicatriz e faço rejuvenescimento facial e de mãos, né? A mão vai envelhecendo, a gente pega muito sol, filtro solar não dura na mão, né? Porque a gente lava porque com frequência. E para rosto, para face, principalmente pacientes com mais idade,
tem uma resposta muito boa. Mas o paciente tem que ser obediente, né? Porque tem a limitação do sol, tem algumas restrições para o laser. E a luz. Isso. Ninguém dá conta, né? Assim, a gente já sabe, hoje já sabe, é mais difundido, mas a luz, né? A halógena, né? Mancha a pele. Fora o fator hormonal, que é bem nosso. A gente adiantou algumas dúvidas aqui, entre nosso papinho. Existe um cuidado que fala e o jeito de se relacionar no tratamento de mulheres diagnosticadas com câncer de mama é o seguinte, o câncer de mama, ou você tira o quadrante, ou você tira a mama toda. Hoje tem uma cirurgia reparadora para isso. Sim. Né? Que faz parte do seu trabalho também, né? Que isso foi o que você falou. Fala um pouquinho sobre isso para mim. A reconstrução de mama, ela faz parte do tratamento do câncer de mama e ela é um direito de toda paciente, de toda mulher, independente de se ela vai ser tratada no SUS ou se ela vai fazer um tratamento particular ou pelo convênio, né? Então, isso é uma coisa importante da gente falar. Em casos de retirada mais extensa, que vão ficar deformidades na mama, é muito importante a mulher fazer essa reconstrução. A mama da mulher está muito ligada com a autoestima, com a identidade de mulher. Parece que não, mas tem alguns traços que fazem a gente se identificar como mulher, e a mama é um dos mais importantes. Então, a reconstrução de mama é muito importante. Então, tem pacientes que até a reconstrução de mama é tão importante que tem paciente que fala assim, eu não quero tirar minha mama, tem um câncer enorme, e daí quando você traz para o paciente que ela vai ter uma mama nova, não vai ser igual a que ela tinha, mas ela vai ter, ela passa a aceitar melhor o tratamento, inclusive. Porque eu já vi pacientes que falam assim, eu não quero tirar, de querer fugir do hospital, né? Porque não quer tirar, porque ela se sente mutilada. Sério? Então, a reconstrução de mama, ela é muito importante para a paciente e ela faz parte do tratamento, né? Porque por mais que você coloque uma bolinha no sutiã, vá disfarçar, mas na hora do banho, toda vez que ela vai tomar banho, se ela não tiver uma mama, se ela tiver um defeito, ela vai sentir toda a dor da doença novamente. Lembrando que câncer de mama tem alta chance de cura, né, de sobrevida, né? Hoje em dia você tem um câncer, você faz um tratamento, você vai ter um ano difícil e depois você vai voltar à sua vida ao normal, se você fizer tudo direitinho, né? Então... Eu penso dessa forma. Já é teoricamente, um diagnóstico difícil, câncer de mama, para ela já ter que digerir. Depois ela vai ficar mutilada sem a mama. Tem pacientes que não ligam hipótese nenhuma, e respeitando todas elas, porque cada uma tem a sua identidade. Mas tirar a mama realmente deixa elas olhar para a mama toda vez que não tem, deixa elas mais até deprimida. Sim. E aí a reconstrução ajuda nesse sentido. E hoje em dia é muito tranquilo, né? Hoje em dia a gente tem dispositivos, né, de prótese, de expansor, que são cirurgias muito rápidas. Um expansor você coloca em 20 minutos, né? Olha, que legal. Você coloca uma prótese de silicone em 40 minutos, né? Uma simetrização, aí vai ser uma cirurgia de 2 horas, né? Um segundo tempo aí. Então, são procedimentos... não estou falando que não tenha risco, todo procedimento tem risco, é uma cirurgia. Mas se a gente for comparar com as cirurgias de grande porte que eram feitas lá no começo, né? Um TRAN era uma cirurgia de 6, 8 horas. Então, hoje é muito mais acessível, hoje em dia é muito mais fácil, tem tecnologias muito boas. Nosso tempo está quase esgotando. Eu preciso falar um temazinho pequeno, mas não menos importante, o pós-operatório. O que é importante no pós-operatório de toda cirurgia plástica? Toda cirurgia. Depende da cirurgia, né? Tem procedimentos que requerem mais repouso, outros menos repouso. Então, mas, repouso... Isso. O médico, ele tem que ter uma conversa prévia com o seu paciente em relação a qual vai ser o tipo de repouso que o paciente vai precisar ter. O tipo de movimento que ele vai poder ter,
a posição que o paciente vai dormir, como ele vai tomar banho, se ele vai poder subir escada, né? Então tem uma série de coisas. E daí cada médico, de acordo com cada cirurgia, vai estipular essas diretrizes que o paciente vai ter que seguir, né? É lógico que a gente sempre fala, né? O paciente não vai sair de uma cirurgia e sair para correr, né? Isso é muito arriscado, né? A falta de repouso no pós-operatório, em estudos multicêntricos, né? Quando você pega vários estudos no mundo inteiro, leva a aumento de complicações. Então, o paciente tem que previamente deixar programado a casa dele. O meu micro-ondas é no alto, descer o micro-ondas para um lugar, deixar o filtro de água num lugar que ele consiga pegar, deixar a cama, deixar quem vai fazer... quem vai buscar a criança na escola, quem que vai no supermercado, quem que vai ajudar na hora de tomar banho, né? Tem que deixar tudo isso programado antes da cirurgia, né? Alimentação, tem alguma coisa específica? Não. Bom, o paciente vai estar de repouso, né? Então a gente recomenda que não faça refeições muito pesadas, né? Tipo de alimento não faz diferença. É importante comer bastante fruta, alimentos ricos em vitamina C, evitar alimentos gordurosos que prejudicam a cicatrização. É importante consumir alguma proteína de origem animal, né, para repor a cicatrização. Tecidual, né? Que seja carne magra, ou frango, ou qualquer de origem animal. Isso é importante no pós-operatório. E beber muita água. Eu vou falar uma coisa de um colega médico, um ortopedista, que hoje ele faz medicina esportiva meio famosinho aí. Eu escutei um podcast dele e eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Gente, não esqueçam, se a gente não toma água, normalmente a gente toma água de cocô. Quando ele me falou aquilo, eu falei, nunca ouvi isso. Mas aí ele explicou. Onde tem água no nosso corpo, teoricamente, tá sobrando no cocô seu. Então, o seu corpo está precisando de água. De onde que ele vai tirar? Do seu cocô. E o seu cocô sai duro. E aí, a água que está precisando, ele suga do seu intestino. Então, queridos, tomem água. A hora que ele falou isso, eu me assustei, mas eu falei, tem nexo falar isso, sabia? Adoro tomar. O paciente tem que tomar água. Eu falo assim, que pelo menos levanta da cama e vai até o banheiro e evita risco de trombose. Tá vendo? Quem toma água, 3 litros de água por dia no pós-operatório, levanta 50 vezes para ir no banheiro, não tem trombose. Lu, nosso tempo se esgotou, mas eu quero te agradecer. A gente tem vários temas que podemos trazer para bater papo, para esclarecer, para ajudar, elucidar. Eu costumo dizer que tudo que a gente fala se torna menos pesado e pode virar uma regra, né? Obrigada por você ter vindo. Tá bom? Obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui com você hoje, adorei. Me passa o contato do teu consultório, onde que te encontra, para as pessoas que quiserem te encontrar, mas a gente vai botar no link também. Tá joia. Instagram. No Instagram, DRA Luciana Takaki. Consultório teu é onde? É na Vila Ema, aqui em São José dos Campos, o telefone é 12-3913-3375. Isso, e lá no Instagram também tem, né, o contato? Tem tudo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Beijo. Beijo.